Olá, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, porque tem também sem a hiperatividade, mas uma boa maioria acaba já falando tudo junto, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Esse transtorno, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento e muitas pessoas confundem com o transtorno de aprendizagem. Ele não é um transtorno de aprendizagem. Por causa dos problemas que o transtorno causa, aí sim a criança acaba tendo algum déficit na questão da aprendizagem. Mas é um transtorno específico do neurodesenvolvimento. Ele tem dificuldade em se concentrar, ele tem dificuldade em concretizar, finalizar algumas tarefas, algumas atividades. Então, isso acaba gerando um déficit na aprendizagem, porque ele não completa as suas atividades, ele acaba não concluindo e se distrai com muita facilidade. A criança, não é que ela não sabe, não consegue aprender, não é que ela tenha nenhum problema cognitivo, ela simplesmente se distrai. Ela está aqui prestando atenção naquilo que o professor está falando ou está explicando no quadro, e aí um barulho que passa lá fora, ou no corredor da escola, ou no meio da rua, um carro, um veículo passando, algum anúncio, alguma conversa de alguém na sala, isso já é motivo para distrair. Então ela acaba tirando o seu foco de atenção ao que é o professor, a explicação que está sendo realizada na sala e volta o seu foco para outra coisa. Então, por isso ela se distrai, por isso que às vezes parece que está no mundo da lua, que está em outro lugar, o corpo está aqui, mas a cabeça está em outro lugar. Mas não é porque ela tem dificuldades para aprender, ela tem dificuldade em focar. Isso também, gente, é contraditório. Por quê? A criança ou a pessoa que tem o TDAH, ele tem dificuldade em focar em algumas coisas, em manter o foco, em manter a atenção. Só que se for algo que ele goste, se for algo que é atrativo para ele, ele pode ficar focado naquilo horas e horas. Então é o hiperfoco, ele pode manter focado numa determinada situação por horas, se aquela situação for agradável para ela, se for prazerosa. Então tá vendo como é contraditório? E muitas pessoas pensam também que quem tem o TDAH, ele tem um QI menor ou tem dificuldades cognitivas maiores do que as demais pessoas. Pelo contrário, quem tem TDAH, ele tem o mesmo nível cognitivo, mesmo QI que as demais pessoas, e às vezes até além, até maior. Então, quem tem TDAH são pessoas que acabam sendo mais criativas que as demais, porque eles precisam resolver algumas situações, e aí como eles não querem perder muito tempo, eles criam alternativas, saídas para resolver aquilo. Então a criatividade deles é mais aguçada. Eles acham mecanismos, maneiras de resolver mais rapidamente o problema para ficar livre dele. O problema, no caso que a gente está falando aqui, são as atividades, as questões escolares, mas às vezes se aplica a problemas reais mesmo, problemas do dia a dia. Essa questão do pensamento de quem tem TDAH, ela é muito mais agilizada. O cérebro funciona numa velocidade absurda, então eles pensam muitas coisas ao mesmo tempo. E por isso que parece que às vezes eles estão meio que assim distraídos, mas não é, porque o cérebro está funcionando numa velocidade muito grande. Só que quem tem TDAH, numa boa maioria das vezes, eles têm outras comorbidades, outras coisas associadas ao TDAH. O TOD, por exemplo, que é o transtorno opositivo desafiador, que nós até já falamos durante essa semana, a ansiedade, a depressão, o próprio espectro do autismo, com outras situações também. Então, a pessoa, ele é impulsivo, ele às vezes não pensa no que vai fazer, como vai fazer, não pensa nas consequências que aquilo vai causar. Ele às vezes é um pouco mais agressivo, ele é um pouco mais irritado. Então, para se
dizer que uma pessoa tem TDAH, não é só simplesmente ele não ficar quieto, né, dentro da sala de aula ou quieto em algum lugar. Ele precisa ter características pontuais para determinar que ele tem este transtorno. E aí tem uma tríade, 3 sintomas que eles são indispensáveis. Sem isso, a criança pode ter qualquer outra coisa, menos o TDAH. Mas essa tríade já é característica do TDAH, que é a desatenção, a impulsividade e a hiperatividade. Como é que é isso? É o que eu acabei de falar, ela não consegue ficar quieta, sentada, parada por muito tempo, ela toma decisões sem pensar, sem ponderar, ela faz coisas e depois se arrepende, mas já fez, não tem mais jeito, e aí fica desatenta nesse sentido que eu estou falando, de tudo chamar a atenção. Eu lidava com crianças que os professores falavam para mim assim, Elaine, eles parecem que são uma antena parabólica, eles captam tudo o que acontece dentro da sala de aula. Ele está sentado aqui, você acha que ele está fazendo alguma coisa, ele está ouvindo o que está acontecendo lá atrás, ele está ouvindo o que a professora está falando na porta, ele está ouvindo uma conversa, né, da professora e os pais, então assim, ele capta tudo. Então é como se fosse mesmo uma antena parabólica que em raios, quilômetros de distância, ele está conseguindo captar. E aquilo vai absorvendo, né? Vai sendo absorvido pelo cérebro, então é muita informação ao mesmo tempo, e aí por isso acaba se desfocando daquilo que ele está, saindo daquele foco principal e indo para outras situações. Se for algo que é mais atrativo, que é mais agradável para ele, aí é que sai mesmo, né? E não volta mais. Uma coisa que as pessoas não sabem, ou pelo menos assim, tem estudos agora e está sendo muito debatido com relação a isso, quem tem TDAH, ele tem sim uma diferença no cérebro. Nessa parte principal aqui na frente, no frontal, ele tem uma mudança. Então, não é só simplesmente eu acho que eu tenho, eu não fico quieta, então eu tenho. Não, tem características, né, que demonstram isso, que comprovam isso. Com isso o cérebro dele é menor, é menos capacitado para aprender. Não. Uma das únicas diferenças é que quando você tem uma informação, você armazena toda a informação no seu cérebro e ele é dividido por regiões. Eu brinco muito que o cérebro é como se fosse assim, um guarda-roupa cheio de gavetinhas. Então, em cada lugar tem uma gaveta que armazena uma determinada informação. E aí, quando você precisa, você vai lá naquela gaveta, puxa, a informação vem. Assim é o nosso cérebro. Só que quem tem TDAH, essas gavetinhas, elas não vêm cá pra frente eu preciso só disso, eu preciso só daquilo. Elas vêm todas de uma vez, elas vêm todas juntas. Então, ele não consegue abrir uma gaveta só. Ele abre todas as gavetas ao mesmo tempo e por isso que tem essa confusão de tantas informações. Mas são pessoas, né, como eu disse, que aprendem normalmente como qualquer outra pessoa. Um dos problemas que a gente encontra é a família aceitar que a criança tenha o TDAH ou o adolescente. E aí, sinto informar, mas o TDAH ele é hereditário. Então, se o seu filho tem, ou o pai ou a mãe, eles têm, porque ele não tira do nada, ele não aparece do nada, então é hereditário. E aí, outra coisa, o TDAH a criança não tem agora, enquanto criança, e aí vai ficar adolescente, adulto e vai sumir, vai acabar. Não, ele vai morrer com TDAH, ele te acompanha para a vida inteira. Mas aí o que acontece? Quanto mais cedo a criança for detectada, descoberta com o transtorno, mais cedo ela será orientada, mais cedo ela vai aprender a lidar com isso. Então, na fase de adolescente, de adulto, ela já vai ter aprendido a saber como canalizar isso, como lidar com esse problema, com esse transtorno. Se não tem essa orientação, se não tem esse direcionamento, ele vai se tornar
um adolescente problemático, principalmente na fase que passa da puberdade, que tem várias transformações, um jovem complicado e um adulto frustrado, porque ele não vai saber lidar com um monte de coisas que vão acontecer no decorrer da sua vida. E aí, gente, um outro fator que já é cientificamente comprovado, não sou eu, Elane, que estou dizendo, estou inventando, estou tirando da minha cabeça, não. Quem tem TDAH, ele gosta de aventuras, ele gosta de coisas que despertam a adrenalina. E aí, o que acontece? Então, eles gostam muito de esportes radicais, coisas que são desafiadoras, que muitas pessoas não querem, coisas até perigosas, e substâncias psicoativas. Quem tem TDAH tem uma propensão muito maior a se envolver com drogas, com bebidas, porque causa aquela adrenalina, aquela sensação de euforia, de bem-estar momentâneo. E é isso que a pessoa às vezes está procurando, e aí ela se acostuma com aquilo e vai só afundando cada vez mais. Estou querendo dizer que quem não tem TDAH nunca vai mexer com substâncias psicoativas, com drogas? Não, pode ser que sim. Mas quem tem o TDAH, isso já é característico dele pela a vontade que tem de buscar essa questão de ter a adrenalina o tempo todo, de buscar coisas novas, de querer coisas diferentes. Então, assim, o que a pessoa precisa para poder ajudar para o seu desenvolvimento? Uma equipe multidisciplinar, tanto professores, pedagogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, psicopedagogos e a família. A família é essencial para ajudar na maneira como conduzir os direcionamentos para essa criança, adolescente e jovem. Nunca tem um caso de TDAH que um é igual ao outro. Cada pessoa é única, é exclusiva, é diferenciada. Tem questões que são comuns a todos, porque precisa ter aquela tríade que eu falei para ser detectado como portador, né, do TDAH, transtorno, mas tem particularidades. Por exemplo, tem pessoas com TDAH que odeiam ler, que não gostam de ler, que não tem paciência de ficar ali, pegar um livro, folheando, lendo. Tem pessoas com TDAH que adoram leitura. Lembra que eu falei do hiperfoco? Que na hora que ele está lendo, aquilo ali ele fica horas e horas lendo. Então, você não pode determinar, taxar que todo TDAH não gosta de ler ou que gosta de ler. Então, tem particularidades que elas são mesmo de cada pessoa. E aí, às vezes, a pessoa é hiperativo, não quer fazer alguma atividade, aí é taxado como preguiçoso, como não quer fazer, e ele precisa sempre de alguém para o suporte para trazê-lo de novo para a realidade. Quando se fala dessas questões de tratamento, de acompanhamento para as pessoas com TDAH, às vezes é necessário sim uma questão medicamentosa, e aí o médico é que vai avaliar a proporção, qual que é a necessidade daquilo para o indivíduo, para a criança, para o adolescente, para o adulto, para o jovem, mas tem um acompanhamento psicológico que ele é fundamental, que é o TCC, que é a terapia comportamental cognitiva, que utiliza condutas para reestruturar o pensamento, o comportamento e a cognição e um suporte familiar. Como que a família vai lidar com essa situação, como que a família vai fazer para poder ajudar nesse desenvolvimento. O reforço positivo, que é fortalecer o comportamento positivo. Às vezes a criança está num local muito tumultuado, tira, deixa ela num local mais reservado até ela se reestruturar, para que ela possa retornar para aquilo, promovendo a melhor qualidade de vida. E propostas de trabalho, como concentração nos estudos, nas tarefas cotidianas, nos comportamentos para a nova etapa da aprendizagem. A mediação sozinha, ela não é uma intervenção eficaz, ela precisa dessa equipe para ajudar em todo o contexto. E na área educacional, né, não precisa nem dizer que o professor tem que saber lidar
com essas dificuldades do aluno e trazê-lo para essas interações sociais, melhorar o seu comportamento, controlar o tempo, porque a pessoa que tem TDAH, ele não tem noção do tempo. Ele sempre acha que vai dar tempo de fazer tudo. Aí se tem uma atividade, ele não faz agora, deixa para amanhã, aí amanhã ele esquece, aí em cima da hora ele tem que fazer, ele faz em cima da hora, faz corrido e às vezes até consegue fazer ainda bem feito, mas poderia ter sido melhor se ele tivesse feito dentro do tempo previsto, dentro do tempo hábil que ele tinha para poder fazer a tarefa. Mas ele acaba deixando tudo para depois, ele quer fazer outras coisas e vai deixando de lado. Então, provavelmente a gente deve falar um pouco mais sobre o TDAH mais para frente, porque é um assunto que ele requer várias observações, várias nuances, e não dá para falar tudo num dia só, tá bom? Então, observe aí se tenha, procure um profissional para poder acompanhar, para poder ajudar, porque é imprescindível essa ajuda, tanto para a criança, para saber lidar, né, para se tornar na vida adulta, quanto para os pais, para a família. Não é vergonha nenhuma ter, né, o transtorno, não é vergonha nenhuma ter nenhum transtorno, nenhum problema. Vergonha é você saber disso e não cuidar. Aí você enquanto responsável, mas cuidar, procurar ajuda, procurar um suporte, seu filho vai se desenvolver como qualquer outra pessoa, ele só precisa ter um bom direcionamento para poder saber lidar com as situações, tá bom? Beijo para todo mundo, até a próxima, fiquem com Deus.